atencioso. Ele sempre olha para as pessoas e ele tenta não fazê-las se sentir excluídas, ele tenta ser sempre uma pessoa que dá atenção e que se mostra preocupado. Então, ele, quando alguns amigos vêm aqui para casa para conversar, ele quer saber se a pessoa chegou em casa, ele pergunta se a pessoa chegou em casa, ele pergunta para as pessoas como elas estão, ele quer saber como elas estão. Ele passa sim o telefone dele na rádio para todo mundo quando ele tá dando entrevista, então é engraçado até porque depois começa a chover mensagem e ele responde todo mundo. E sempre foi assim, ele junta todo mundo, faz tudo com todo mundo, ele é incrível, junta a família também. Assim, depois da gente ter se conhecido, ter feito trabalho juntos, já ter ido um na casa do outro para resolver coisas e tudo mais, a gente estava conversando sobre vida, carreira, objetivos e tudo mais. E aí a gente estava de frente para a janela, na sala de aula, sem aula. Ele olhou para a janela assim e perguntou assim para mim: se eu pular, você pula? Sem brincadeira, ele perguntou isso para mim. Aí eu, pulo, vambora. Com o Paulo, na verdade não começa muito bem não, porque eu era do Diretório Estadual e estava organizando alguns eventos. O primeiro evento que eu organizei foi um evento num bar lá em Jacarepaguá. Ali eu comecei a entender quem era o Paulo, porque eu realmente não sabia, mesmo estando no Diretório Estadual, não tantos candidatos, né? E chegando lá, o evento estava ruim, ele não fez um ai, não sabe, uma reclamação, sabe? E conversou com todo mundo, encantou todo mundo e depois foi embora. Então isso começou a demonstrar para mim que tipo de pessoa que ele é. Uma pessoa forte, dedicada, muito orgulho que eu tenho dele, de tudo que ele passou, de tudo que ele é. E existia restrição de no Uber só irem 3 pessoas. E a gente estava com uma equipe de 4. Ele falou assim: ué, vocês só chamaram o Uber? A gente ficou se olhando, aí o motorista falou assim: entra aí, não tem problema pra mim. E ele falou assim: mas isso é errado. Não é certo entrar todo mundo no Uber. E pra mim o Paulo é isso. É a pessoa que faz o certo porque é o certo. Ele é o meu maior orgulho. É o que passa para os meus filhos, a honestidade. É ele que passa tudo que eu não consigo ser, para os meus filhos, ele consegue ser. Paulo é uma pessoa realmente incansável, uma pessoa inspiradora, uma pessoa que não encontra obstáculos que o parem. É um cara realmente diferenciado, muito atencioso com as pessoas, muito dedicado à tarefa, ao que ele tem que fazer. Eleger Paulo Ganimi governador é uma missão que a gente tem de colocar uma pessoa preocupada com o Rio de Janeiro, colocar uma pessoa preocupada com a população do Rio de Janeiro no governo e colocar alguém que realmente ouve as pessoas, se preocupa com as pessoas, uma pessoa coerente. Ele é determinado, ele é honesto, ele está com vontade de mudar o Rio. Ele tem essa esperança e eu sei que ele vai conseguir. Ele é a nossa melhor opção para governador. Eu falei, esse é o cara que eu quero na política. Eu quero um cara que não precisa da política, que ele escolhe ir para a política para fazer a diferença, para o bem. Eu não acho que ele seja a melhor opção. Eu acho que ele é a única opção. Porque você trouxe uma esperança aí para essa cidade, para esse estado do Rio de Janeiro que a gente estava precisando e não tinha mais para onde recorrer. Eu não tenho nada que eu possa desmerecer a campanha política do Paulo. E eu sou um cara que acompanha. Eu recomendo para todo mundo quando fala, não sei quem votou. Eu sei quem votei, voto de novo, recomendo, falo para os outros, porque eu acompanho a carreira política do Paulo e vejo que ele está fazendo um trabalho exemplar no Rio de Janeiro. Ele vem para fazer as coisas certas, no horário certo, no momento certo. E ele vem para ganhar e vem para mudar o Rio de Janeiro. Só uma pessoa que está aqui no mundo com uma missão que vai conseguir encarar isso. E o Paulo, por tudo que ele passou na vida, e todas as vitórias dele, inclusive, é essa pessoa. E os outros que estão aí, os atuais candidatos, são quase que exatamente a mesma coisa que nós tivemos nos últimos, 30 anos. Ele não tem uma máquina pública atrás, mas ele tem uma capacidade
de agregar e um passado limpo e uma postura positiva que não tem igual hoje em candidato do Rio de Janeiro, não sei se tem no Brasil. Não acho que o Paulo é a melhor opção, eu acho que o Paulo é a única opção e eu acho, francamente, que tem uma chance muito grande de ser a última chance do Rio de Janeiro. Não sei se daqui a 4 anos tem volta. É uma pessoa que se preocupa mesmo com as pessoas, com o Estado, com o crescimento do Brasil e que não precisava estar na política. Uma pessoa que não precisava estar na política porque no momento que ele sai da política, ele tem milhares de lugares buscando ele para trabalhar, né, para ajudar, mas ele tá nisso porque ele quer e porque o Rio de Janeiro precisa muito de um governador como ele. Meu recado para a população é no dia 2 de outubro votar 30 Paulo Ganim governador e escolher o melhor candidato que o Rio de Janeiro já teve.